Olá a todos, sejam bem-vindos à nova temporada do Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. Tal como prometido, eu e o Fernando Jorge juntamos-nos novamente para vos recebermos nesta nossa nova casa para mais episódios deste Passa a Bola, deste comentário desportivo semanal. Não é assim, Fernando? Sim. Olá Ana, boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes. Como já vamos com algum atraso Do arranque do campeonato. Exatamente, por força da colocação do novo relevado aqui no nosso estúdio. Valeu a pena esperar, Fernando? Sim, valeu, acho que sim. Vamos fazer um resumo das 7 jornadas já decorridas do campeonato. Depois, mais à frente, a gente vai esmiuçar mais as equipas. De momento não é possível. Para ficarmos, um balanço geral daquilo que se passou até agora. Portanto, relativamente ao Sporting, o Sporting começou a jogar em casa o campeonato, ganhou 3-0 ao Vizela, foi a Braga ganhar 2-1, ganhou ao Belenenses Estado 2-0, empatou com o Famalicão em casa do Famalicão 1-1, já jogou o Sporting Porto, empataram também 1-1, o Estoril 0, Sporting 1 e Sporting 1 no último jogo, Marítimo 0. Portanto, o Sport tem aqui 2 empates e já tem um clássico, 2, o Braga e o Porto. Relativamente ao Porto, começou em casa também, começou bem por ganhar 2-0 ao Belenenses Estado, foi a Famalicão e ganhou 2-1, foi ao Marítimo e empatou, teve aqui um percalço, ganhou 3-0 ao Arouca em casa, foi ao Sporting, já falámos, empatou 1-1, ganhou 5-0 em casa ao Moreirense e foi este último jogo ao Gil Vicente ganhar 2-1. O Porto tem os mesmos pontos perdidos, 2 no Sporting, ou ganhos, vamos ver depois no fim. No fim das contas. Relativamente ao Benfica, começou o campeonato também com uma vitória 2-1 no Moreirense, depois recebeu o Arouca e ganhou por 2-0, foi ganhar ao Gil Vicente também 2-0, ganhou 2-1 em casa ao Tondela, foi a casa de Santa Clara fazer uma vitória expressiva por 5-0, ganhou 3-1 ao Boa Vista e ganhou agora em Guimarães 3-1. Com alguma facilidade. Relativamente ao Braga, isto para falarmos sempre nos 4 primeiros, sim, vamos manter, começou o campeonato com a ida ao Marítimo e ganhou 2-0, empatou com o Sporting 1-1 em casa, foi ganhar ao Moreirense 3-2, empatou em casa 0-0 com o Guimarães, foi a Passos de Ferreira empatar, ganhou 3-1 ao Tondela e o Santa Clara foi ao Santa Clara empatar 1-1, portanto o Braga perdeu aqui mais pontos. Em resumo, na minha ótica, o Sporting continua ainda, em comparação com a época passada. Acho que o Pedro Gonçalves está a fazer muita falta ao Sporting, não tem outro ao nível dele, e mais um central ao nível do Coates, porque já se viu até mesmo para a Liga dos Campeões, para a Champions League, que o Sporting precisa de outro central com outra categoria e outra experiência que não tem. Relativamente ao Porto, também perdeu alguns pontos, quanto a mim. Acho que o Sérgio Conceição fez aqui algumas invenções nesses jogos, na lateral direita, em que apostou no Marcano e depois corrigiu, mas já não foi a tempo, e no Corona também igual. E quando tem o João Mário e o Manafá e o Zaidu à esquerda, não consigo conceber como é que treinadores fazem este tipo de experiências. Acho muito bem que façam, quando não têm os jogadores ou os jogadores estão lesionados. Eu fui jogador durante muitos anos, e lamento estas situações, também não passei por essas situações, mas tive colegas de equipa que eram substituídos por outro indivíduo que nem sequer fazia o lugar. Isso é muito mau para um jogador, para o moral do jogador. Coloca em causa significa exatamente que o jogador começa a ver que está a mais, ou que perdeu qualidades, ou que o treinador não acredita ou qualquer coisa do género. Isso é arrasar completamente. E é outra coisa que não percebo no Sérgio Conceição, que eu acho que é um bom treinador, é que para a Liga dos Campeões Europeus joga com estes jogadores e não joga para o campeonato, campeonato português, que é muito mais fácil. Não consigo entender. O Sérgio Conceição é uma pergunta que tenho pena que alguns não façam estas perguntas, os jornalistas, mas deviam fazer para perceber o motivo porque se passa isto. Porque realmente se passa, exatamente. Se passa assim. Relativamente ao Benfica, pronto, é uma equipa altamente motivada. Eu já contei aqui no Passa a Bola que é uma equipa com forte motivação. Já passei por isso, até contei um episódio que passou no futsal. No entanto, continuo a achar que este treinador não me convence. Mesmo com as vitórias, não te convence, Fernando? O Benfica tem ganho os jogos todos para o campeonato, sem exibições muito convincentes. Em alguns períodos de jogo
é convincente. Tem cumprido os mínimos, exatamente, mas sem mas dar nos 90 espetáculo, é minutos não. E ainda não agarrou as grandes equipas, quer dizer, não agarrou o Porto, o Braga e o Sporting. Os outros já jogaram entre eles. Faltam esses testes. Faltam estes testes aqui e para a Champions League também falta um teste ao treinador. Portanto, vou repetir a frase do Coveiro, que é dito por ele, que isto não é como começa, mas sim como acaba. Como acaba. E pronto. Relativamente a isto, para a semana temos mais. Temos a próxima jornada. Exatamente, queres falar da próxima jornada? Sim, muito rápido também. Temos um Marítimo Moreirense, um Famalicão Vitória de Guimarães, um Vizela Santa Clara, um Porto Passos de Ferreira, à partida não irá sem grande problema, um Arouca Sporting, e o Sporting tem que jogar mais um bocado, porque o Arouca não vai ser um jogo fácil, o Belenenses Estado com o Tondela, o Benfica com o Portimonense, é outro jogo que de relativa facilidade. Sim, para o Benfica, o Estrela Praia com o Gil Vicente e o Sporting de Braga com o Boa Vista. À partida, iremos manter a tabela classificativa, acho que na parte da frente não vai haver alterações. O Benfica continua na frente do campeonato com 7 jogos e 21 pontos. O Porto, em segundo lugar, é ex-aequo com o Sporting com 17 pontos a 4. O Estoril é a equipa sensação para já. Vi-os ontem no Bessa. Podiam ter feito muito mais, embora o Boa Vista lutasse por isso, mas a diferença é grande entre o Estoril e o Boa Vista, e o Estoril remeteu-se um bocado à espera que ia resolver o jogo e acabou por não resolver. E até teve sorte na parte final, porque podia ter perdido pelo menos o ponto que ganhou, mas não ganhava o ponto nenhum, com o Boa Vista, ao fim e ao cabo, ganhava o jogo. O Braga está a fazer um campeonato abaixo um bocado das expectativas, não é por acaso que o Presidente já deu uns recados. O Boa Vista está a surpreender. Face à forma como terminou a época passada, não é, Fernando? E face aos indivíduos que foram embora e tal, o Boa Vista este ano com o novo treinador está-me a surpreender para a positiva, está a jogar algum bom futebol. E acreditas em melhores resultados? Sim, acredito que este ano o Boa Vista não irá passar as dificuldades. Os outros, é um campeonato ainda que está um começo. Ainda o Famalicão muito em baixo. Para tirar conclusões. Sim, o Famalicão está-me a decepcionar, tem uma boa equipa, um bom treinador, ainda não adquiriu aqueles ritmos do ano passado, e o Guimarães também tem tido azar, porque eu já vi 4 jogos de Guimarães em que eles foram superiores aos adversários, tirando o Benfica, e não ganharam esses jogos e, portanto, podiam ter mais pontos. Relativamente às outras equipas, vão andar mais ou menos ali para a luta. Mais ou menos igual. Exatamente. Pronto. E passamos do campeonato para as competições europeias, Fernando. Nas competições europeias tivemos o Benfica teve uma entrada boa, porque passou o primeiro play-off e depois o segundo, e foi para a fase de grupos. Já teve um jogo com o Dinamo de Kiev que podia ter ganho. O Benfica foi superior ao Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev não tem uma equipe por aí fora. Acho que o Dinamo de Kiev é a equipa mais fraca. Mas o treinador do Benfica, mais uma vez, como se costuma dizer em futebol, cagaçou-se, ou teve medo de apostar mais forte e ganhar os 3 pontos. O Benfica a jogar assim vai ter grandes dificuldades em ficar nos 2 primeiros, até porque temos um Bayern à frente, foi ganhar ao Barcelona, e 3-0, e o mais grave não foi isso, foi que o Barcelona não fez o remate à baliza. Isto é muito flagrante. O Barcelona está pelas horas da amargura a nível monetário, não é? A nível económico, está falido, e estamos a falar do Barcelona. Imaginemos os portugueses, os clubes portugueses, realmente, com engenharias financeiras. Estes quase 2 anos foram dramáticos. E com a saída do Messi, mais a ruptura entre os jogadores e o Koeman e a direção, está lá um tarantantão tremendo. O Benfica tem uma oportunidade amanhã ímpar de tentar, pelo menos, não perder em Barcelona. O Barcelona está ao nível deste Benfica. Se o Benfica jogar a melhor vitória do Benfica? Não acredito na vitória, porque eu não acredito no treinador. Ok. Eu acredito nos jogadores. Acreditavas que a equipa poderia fazer isso? Sim, mas com este treinador, continuo com as minhas dúvidas, não é treinador para o Benfica. Mas vamos ver. O jogo é amanhã. Hoje temos 2 jogos. O Porto com o Liverpool. É um jogo difícil, e o Porto hoje já não joga o Mbemba, e provavelmente, se não jogar o Pepe, o Porto irá ter grandes dificuldades em porque ganhar. O Pepe é o comandante cá atrás, e o Pepe ainda é um jogador que com 38 anos causa algumas dificuldades. Causa alguma diferença, mesmo para indivíduos relativamente mais novos, de 20 e tal anos, ou coisa do género. E, portanto, o Porto com estas duas, se acontecer estas 2 baixas, acredito que irá acontecer só o Mbemba
por castigo. Se o Pep não puder jogar, ou se jogar limitado, também pode o Sérgio Conceição arriscar e o Pep para mais umas semanas, não é? Porque pode-se ressentir da lesão e ficar magoado. Mas o Porto tem que se agarrar. Provavelmente o substituto será o Grusic, que veio do emprestado pelo Liverpool. E o jogo do Sporting, como é que achas que vai correr? O Porto, antes de dizer que o Porto fez um grande jogo no Atlético de Madrid, toda a gente dava como certa a vitória do Atlético de Madrid, por acaso não chegámos ao fim do jogo e quem merecia ganhar até era o Porto. Foi superior ao Atlético de Madrid, fez uma grande exibição. O Porto é a nível internacional e é outro para já a nível do campeonato. Isto também provocado por aquilo que eu já disse anteriormente, pelas alterações que o Sérgio Conceição, ou pelas invenções, mais invenções, que o Sérgio Conceição anda a fazer na equipa, sem necessidade nenhuma. Porque estamos com 7 jogos do campeonato, se há jogadores já cansados com 7 jogos, e vamos imaginar quando eles tiverem 20, 30, 40 jogos, então jogam todos de muletas, ou estão todos no hospital a recuperar. Ou a soro, ou qualquer coisa do género. Relativamente ao Sporting, temos que o Sporting teve um Abada, não está habituado a jogar na Liga dos Campeões. Achas que é isso, não está... Sim, é falta de experiência. Falta de experiência. O Coates fez já falei também aqui a nível do campeonato, o Sporting precisa de outro indivíduo com a experiência do Coates e bom jogador, não é? Porque experientes terá mais 2, o Neto e o Fedal. O Fedal ainda é um jogador razoável, o Neto, para quanto a mim, é um jogador muito fraco. E depois o Sporting tem uma câmara da formação que eles precisam de ganhar experiência. Isto fez-lhes bem. Jogou contra uma equipa que joga um futebol ofensivo, o Ajax, e levaram 4 ou 5. Mas o Benfica também, com o PSV no Estádio da Luz, também levava 4 ou 5 na primeira parte. É por isso que eu digo aos benfiquistas, calma, que isto não agora começou. Não se iludam com estas exibições e com estes resultados do Benfica, porque ainda não apareceram aquelas verdadeiras equipas. Portanto, estamos à espera desse teste. Ainda estamos a ter um trabalho mais ou menos facilitado para já. Gosto da postura do Rubem Amorim, porque o treinador, enfim, até podia nem falar, fosse o Sérgio Conceição, levar 5, até nem falava, que ele está sempre zangado com o mundo e com todos, até com ele próprio. O Rubem Amorim tem uma postura diferente, que eu gosto, diferente do futebol atual e dos treinadores, para já. E também podem dizer assim, sim, mas isso é enquanto ele ganha. Mas quando perde, bem, está aqui provado. Está aqui provado porque já perdeu. Levou uma avada de 5-0 que ninguém gosta. É um resultado pesado e ele levou isso na desportiva e até disse uma coisa que é engraçada. Para mim, o futebol não é o mais importante da vida. E isto é importante que as pessoas pensem nisto. E terem apesar de ele trabalhar e viver no futebol. Apesar de ser um treinador do futebol e viver disso e ser o trabalho dele. Portanto, esperas que sejam jogos equilibrados estes das competições europeias? Sim, o Sporting vai equilibrar mais, embora seja um jogo muito difícil, que o Borussia Dortmund tem um dos melhores avançados no momento do mundo. Não vai ser um jogo fácil, mas acredito que o Sporting ganhou alguma experiência com o coisa e vai estar mais cauteloso e portanto, é à espera de um adversário difícil. E o Braga na Liga Europa? O que é que esperas? O Braga na Liga Europa está a fazer ao nível do campeonato. Fez um mau resultado, que não devia, não devia perder com o Zenit, e portanto já foi, o Salvador já deu o recado. Vai ter outro jogo contra os dinamarqueses, do Midland, e aqui o Sporting de Braga tem que ganhar os 6 pontos, obrigatoriamente, para ter a possibilidade de chegar à frente. Se não ganhar, muito dificilmente já conseguirá é apurado seguir em frente. E sai, exato. Exatamente. E temos este ano também uma nova competição da UEFA, não é, Fernando? Sim, temos aqui, deixa-me ver que isto agora fugiu. Força, encontra-te no teu ponto. Uma nova competição que foi a Europa Conference League, formada pela UEFA. Não sei, isto é para dar mais jogos ou alguma coisa do género, enfim. O que é que tu achas? E dar algum dinheiro. Acho que é carregar mais para, aliás, os jogadores para os jogadores já do futebol. Exatamente, mais a taça da Liga. Exato. Ainda temos mais a taça da Liga, que eu acho que já devia ter acabado. A taça da Liga aqui a nível nacional. Acho que sou contra a taça da Liga e sou contra este formato da Liga dos Campeões. Acho que só havia de haver duas divisões da Champions League. Para os verdadeiros campeões de cada clube, que já foi assim, portanto, de cada país. Tal como falámos aqui até no encerramento da temporada só o campeão passada. é que ia lá
e os segundos classificados e o terceiro. Iam à Liga Europa. Iam à Liga Europa e aí era um campeonato, era uma coisa na mesma competitivo, não com tanta diferença em termos monetários entre a Champions League, podíamos chamar o nível A e o nível B, não tão diferenciado, que era para as outras equipas também credenciadas irem lá e não ficarem desgostosas por aquilo que iam receber. E toda a gente ficava contente. E aí eram os verdadeiros campeões. Assim não, quando vai, por exemplo, uma Espanha com cinco equipas lá, uma Alemanha com 5 equipas, uma Inglaterra com 5, uma Premier League com 5 equipas. Quer dizer, essas equipas ficaram em quinto lugar. Bom à Champions League. Mas fazer o quê? Eles foram campeões de algum lado. E depois até podem chegar lá e ganhar. Tudo bem. Mas para mim, Champions League puro A e B, o A, os campeões de cada país. E depois faziam, não querem da Venezuela ou daquele lá que eram mais fracos, opá, tudo bem, mas têm direito. Exato. Não, têm direito. Estão inscritos, pertencem à UEFA e à FIFA, têm todo o direito de ir lá. São campeões do país dele, levem 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. Não interessa, são os campeões. Vai-se ajustar depois mais à frente, vamos ver jogos em condições. Mas, resumindo e concluindo, teríamos ali os verdadeiros campeões. Não é uma equipa que fica em quarto ou quinto lugar, desliga-se do campeonato, que acontece isto, e está numa Champions League. Como está descansadinha, ficou em quinto ou sexto ou sétimo, está-se borrifando, já não desce de divisão, vai apostar os cavalos todos, como se costuma dizer, nas competições europeias. E vai se esforçar aí. Como tem bons jogadores e um grande orçamento, exatamente, e portanto tem que equilibrar estas coisas. Os portugueses não podem fazer isto. Portanto, achas que mais jogos não trarão assim tantos benefícios? Não, pelo contrário, tem que se reduzir os jogos aqui, o campeonato europeu, o campeonato do mundo, que agora até queriam fazer 2 em 2 anos, isto é ridículo. Só para dizer aqui, concluindo, que o Santa Clara foi eliminado pelo Partizan de Belgrado, na altura, depois no resultado aqui de 2-1, perdeu lá 2-0, foi eliminado, e o Passos Ferreira ganhou aqui 1-0 ao Tottenham, que lá está, uma das equipas top da Premier League, e depois perdeu 3-0, que era o natural. Portanto, já não temos aqui grandes representante português. Exatamente, é isso. Já por cá, Fernando, o Benfica vai a eleições. Sim. E ainda voltámos a tempo de comentar isso. Exatamente. Está na ordem do dia, voltamos, porque as eleições do Benfica é só o dia 9. Temos o Rui Costa. Temos o Rui Costa, candidato à presidência. E uma surpresa para ti ou era óbvio, Fernando? Eu acho que o Rui Costa, depois de assumir a pasta da saída do Luís Filipe Vieira, tudo indicava que o Rui Costa ia continuar. Considero que o Rui Costa, das duas uma, ou foi ultrapassado e muita matéria por Luís Filipe Vieira, porque todos nós sabemos que o Rui Costa está lá há cerca de 12 e tal anos no Benfica. Desde que terminou a sua carreira de jogador? Foi ostracizado durante meia dúzia de anos por Luís Filipe Vieira, que ninguém sabia o que o Sr. Rui Costa fazia. Fazia sequer. Aliás, falámos disso aqui várias vezes. Não sabíamos qual era o cargo que era ocupado, exatamente. Portanto, ele ostracizou o Rui Costa. Depois, nesta fase mais perto agora, deu outras funções ao Rui Costa, até o considerou que era o substituto dele natural, porque não ia concorrer a mais eleições. Isso é uma grande mentira, um grande mentiroso, porque se não tivesse sido, que eu disse aqui, com quase um ano de antecedência, que ele só saía ou morto ou preso, aconteceu pela prisão, continuava na mesma para bingo no Benfica, ninguém tenha dúvidas disso. E portanto, agora continuar. O Rui Costa, quer-me parecer que não é um grande gestor, mas não é preciso ser. O que é preciso ser é que tenha transparência de processos e para unir os benfiquistas, que o Benfica está muito desunido. E achas que o Rui Costa é essa figura? Pode unir os benfiquistas? Pode, porque o Rui Costa até está a beneficiar da falta de oposição, que é de admirar para mim como é que em 6 milhões de benfiquistas, vá lá, um bocado por alto, não aparecem candidatos para tomar conta do Sport Lisboa e Benfica. Acredito que se fosse o Sport Lisboa e Benfica aqui no Norte, haveriam mais candidatos a tomar conta do Benfica, porque o Benfica é um clube aqui em Portugal, quer gostemos ou não, com grande capacidade, quer monetária, quer de pessoas. Mobilização. E de grande futuro. Tem que ter um presidente que seja transparente e honesto e sem barbicais nem rabos de palha. E que vá colocando nos eixos aquilo que é o caminho do Benfica. Espero que o Rui Costa faça um bom trabalho. Vai ter, no caso de ser eleito, quase de certeza que é,
e até para uma maioria que não pensava ter, porque há desistência, vai o Benítez, mas isso vai ter pouca coisa. Ou seja, os não outros há não concorrência vão. alta. Exatamente, e portanto o Rui Costa vai com uma porcentagem muito alta às eleições. Vai ter um problema, é que vão penalizar mais o Rui Costa do que o Filipe Vieira. O Filipe Vieira de futebol percebia zero. Paixão pelo Benfica, zero. O Rui Costa, paixão pelo Benfica, muita. E benfiquista, nem tenho dúvidas nenhuma. De gestão, vamos ver. O problema é que os benfiquistas, a correr mal, não vão perdoar. Não é agora, nesta fase, mais à frente. Não vão perdoar ao Rui Costa. Com a mesma facilidade. Com a mesma facilidade que provava um indivíduo que de bola não percebia nada. O Rui Costa é um indivíduo que percebe de bola, jogou a bola, foi um grande jogador. Não há muito tempo que deixou, está na memória das pessoas. Não é? E, portanto, não pode estar a levar para lá jogadores como se levava às paletas, que esses jogadores não joguem nada e depois alguns até sejam ostracizados e nem sequer cheguem. Tem uma maior responsabilidade agora, não é? Vai ser mais responsabilizado pelos atos praticados relativamente ao futebol. Outra coisa que eu quero dizer, que fui apelidado de Noronha Lopes, do Benítez, que era contra a oposição e tal. Não, eu sou benfiquista de gema, ninguém é mais benfiquista do que eu, mas pela honestidade, porque o Benfica foi fundado por um Cosme Damião e por pessoas do povo. E, portanto, pessoas impolutas é o que eu quero ver à frente do Benfica. Porque o Benfica, se mentalizar, atendendo ao grande clube que é, se tiver bons jogadores, é pela força desses bons jogadores e pela força do seu futebol que se impõe contra tudo e contra todos. Contrariamente ao que as pessoas pensam. Porque o árbitro pode invalidar ou marcar um penalti, levar os outros ao colo. Mas na hora H, e entre eles, se houver uma grande equipa, essa grande equipa impõe-se. Na maior parte dos jogos. Estamos a falar de uma maratona. Agora, o Benfica tem um problema que eu acho que o Rui Costa vai ter que resolver. E eu espero, e irei dar mais valor ao Rui Costa, atendendo à área desportiva, se não renovar com este treinador. Porque este treinador não tem categoria para ser treinador do Sport Lisboa e Benfica. Nem futebolística, nem como ser humano. É a minha opinião. A tua opinião. Mas vamos aguardar para ver. Relativamente à lista do Rui Costa, ainda é uma incógnita. Acho que há lá um indivíduo chamado Domingos Soares de Oliveira que tem que sair da direção do Benfica. Ou sai agora ou sai mais à frente. Porque esse indivíduo, é já uma nota que eu dou, esse indivíduo também vai ser chamado. Os benfiquistas tenham atenção a isto. Exatamente. Portanto, se ele ficar agora na lista, é provisoriamente, porque esse indivíduo vai entrar também. Vai acabar por sair. Vai ser um dos grandes responsáveis e o chamado braço direito do Sr. Luís Vieira. E os sócios do Benfica não se esquecem no pagamento dos casamentos à filha e ao genro, etc, etc. Os benfiquistas não se esquecem disso. Aqueles benfiquistas que não veem só futebol ou as bolas a bater no poste ou entrar para dentro da baliza. Não. E que gostam efetivamente do clube. É isso, veem o seu clube como um todo. Que é o fundamental do futebol. E esta semana inauguramos aqui no Passa a Bola uma nova rubrica que se vai chamar O Recado da Semana vai para... Vai para quem? Ora bem. Para quem vai, Fernando, o recado desta semana vai para a doutora Ana Gomes. Eu escrevi aqui uma coisa a dizer o seguinte. É uma carta aberta. Cara doutora Ana Gomes, a desonestidade intelectual é grave. Porque falar dos outros, Benfica, é fácil. Mas quando calha aos nossos, o silêncio é de ouro. Até Rui Pinto se pronunciou com este escândalo da troca de jogadores entre o Porto e Guimarães por 15 milhões. Estamos a falar da equipa B. Imaginemos que era da A. Afinal, onde anda a titã da transparência e honestidade do futebol? E que tem a dizer sobre isto do seu clube? Ficamos a aguardar a sua resposta. Relativamente, outro recado, relativamente à CMTV. É uma televisão fraca, banal, porque só fala do Benfica. E se retirarmos o tema Benfica, essa televisão já tinha, como eu costumo dizer muitas vezes aos meus amigos, já tinha entregue as chaves ao senhorio, porque não tem mais temas. Não tem outro tema. Porque quem vir um bocado com a televisão, a CMTV, só o Benfica. Benfica, 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 Benfica. Benfica, para o bem e para o mal, Benfica, Benfica, Benfica. Até a impressão parece que não há mais ninguém, ou que não existe mais ninguém neste país. Não, existem os outros clubes. Falem do Benfica, ok, tudo bem. Mas vivem do Benfica. Se o Benfica desaparecer,
dá-me a impressão que é o que eu digo, entregam as chaves ao senhor e fecham, E fecham. a tasca, não é? Ficam dados os recados desta semana e vamos passar, como já era habitual e mantemos aqui também nesta nova temporada, às apostas desta semana. Sim. Esta semana vamos começar por ti, Ana, normalmente. Portanto, temos um Benfica-Portimonense. Benfica. 1. Sim. E depois temos um Porto-Passos de Ferreira, para mim, 1. Arouca-Sporting. 2. Sporting de Braga, Boa Vista. Vou apostar aqui no 2. Vizela-Santa Clara. 2. Belenenses-Sade, Tondela. X. Estoril-Gil Vicente. 2. Penafiel-Mafra, isto já divisão de segunda liga. Agora Penafiel-Mafra 1. Sport Lisboa e Benfica, Desportivo de Chaves. 2. Chaves? Tudo bem. É Vamos na fé, vamos na fé, O Benfica Fernando. está a fazer um bom campeonato, mas Tá. tudo bem. Casa Pia, Sporting da Covilhã, X. E agora vamos para o campeonato italiano. Fiorentina, Nápoles. 2. Atalanta, Milão. O Atalanta está a fazer uma grande época, vai na frente também. Vou pôr aqui um empate. Atlético de Madrid, Barcelona, outro grande jogo. 1. E depois temos para acabar o Super 14, para mim, Liverpool, Manchester City. Isto é um jogo tremendo. Que é realmente um jogo grande de tripla, jogo. que é o que eu vou lá colocar, mas para nós aqui só podemos dar Um uma palpite. coisa. Vou pôr aqui um X. O X. E estão pronto. feitas as nossas apostas. Obrigada, Fernando, por te juntares a nós mais uma semana. Obrigada também a vocês por continuarem aí desse lado. O Passa a Bola regressa todas as terças-feiras ao final do dia, como era habitual. Eu e o Fernando estamos por aqui. Estamos também pelo nosso grupo, pela nossa página no Facebook e no Instagram, para trocarmos ideias com vocês. Se ainda não nos seguem, deixem já o vosso like e subscrevam também aqui o canal. Ativem as notificações e não percam nenhum programa. Sem novidades, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.